Mark. Eu vim aqui mais para trocar uma ideia. Tá? Tem palestra. Eu sou conselheiro da Icon. Esse é meu segundo termo servindo. Eu basicamente represento as pequenas e médias empresas nessa instituição. E aí já vem a primeira pergunta importante. Quem é que tem uma noção, mesmo que geral, do que é Icon? Alguém pode levantar a mão? Alguém tem uma noção geral? Então é bom a gente começar direto daí. Icon é o pessoal que cuida dos nomes de domínio da internet, nomes e números mais especificamente. Tá? Essa é uma função que começou lá atrás, era do governo dos Estados Unidos e passou para essa organização. Então você digita www.alguma coisa, você está fazendo interface com a Icon, que é o pessoal que faz o quê? Eles garantem que esse domínio vai levar ao endereço de IP que você está esperando. Tá? Por ser um sistema global, você consegue usar o DNS em qualquer lugar que você está. Esse sistema também tem certos probleminhas, não é? Ele tem que funcionar sempre, ele nunca pode não retornar ao e ele tem que, em todos os países, ele tem que funcionar mais ou menos igual. O que você faz para lidar com uma questão global? Se você tem esses outros fóruns, questões globais, né, fórum climático e tal, a solução é mas a Icon tem essa missão, a gente tem que cuidar desse sistema. E como isso afeta o pessoal dos ISPs? Afeta, eu diria principalmente que vocês recebem muitas reclamações que deveriam vir para a gente. Eu acho que esse é o principal. Por quê? A questão é, do ponto de vista do usuário, e mesmo do ponto de vista de muito do pessoal técnico, a Icon não existe. Tá? Ela é uma organização que ela está meio jogada numa nuvem, não nesse sentido de dados, mas no sentido de estar no céu mesmo assim. Então, eu queria trazer um pouco o que é a Icon e, para fazer isso, eu não vou dar palestrinha institucional, eu queria trazer o que a gente está discutindo para vocês entenderem se é um negócio que é bacana para vocês, se é um negócio que vale a pena dar uma olhada a mais. Tá? Então eu começo com o que a gente está discutindo nesse momento, exatamente, que é a necessidade de você tirar domínios do ar. Tá? Então você chega lá, o seu cliente mandou para você falando, esse domínio aqui é um domínio malicioso. Tá? Você pode olhar para o seu cliente e falar basicamente, bom, sinto muito, talvez você possa bloquear ele dentro da sua própria rede, mas geralmente o que acontece é, a não ser que seja um .br, que o pessoal sabe que tem que reclamar para o nick.br, o que acaba acontecendo? Você não sabe exatamente o que fazer com essa reclamação. Muito obrigado. Por quê? Por quê? Porque você acaba tendo uma falha de comunicação, uma falha de cadeia. Você não sabe exatamente para onde levar isso daí. Tá? Quem que é responsável, teoricamente, quando um domínio está fazendo algo muito ruim? É a pessoa que vende ele, que são chamados registrars. Vocês já devem ter trombado com um registrar ou outro. Tem alguns bastante famosos, não posso citar nomes, mas um deles suponho que traduzido em português se chama Vai Papai. Né? Então, você pega e você lida diretamente com esse provedor, esse registrar. Só que, como a gente não consegue fazer essa interface entre o pessoal de ISP, o pessoal de políticas públicas e o pessoal dos registrars, você acaba tendo esse problema no qual você não consegue acessar uma maneira boa de tirar um domínio malicioso do ar. Isso se torna uma questão cada vez mais séria, principalmente depois da pandemia. Durante a pandemia, a gente viu subindo vertiginosamente o número de ataques nessa seguinte estrutura. Curacovid.com, covidcurado.org. Aí você entra invariavelmente algum tipo de fraude, algum tipo de malícia contra o usuário, e você tem que tirar isso do ar o mais rápido possível para tentar, de alguma maneira, proteger os seus clientes, seus usuários, certo? O mecanismo que a gente está discutindo agora é o seguinte: novas regras vão começar a incidir a partir de aproximadamente ano que vem, que são as seguintes categorias. Se alguma coisa é malware, o site está voltado só para distribuição de malware, atualmente o que você tem que fazer? Você vai lá no host da pessoa e você traz essa questão para o host
Só que ele não tem uma ICANN por trás, ele não tem uma organização internacional que está mandando ele fazer A ou B. Ou seja, ele vai ter que decidir isso dentro do próprio regulamento dele, ele vai ter que decidir dentro da Polícia Federal dele, que seja. O que acontece? Você não consegue tirar do ar direito. A partir de agora, você vai poder ir reclamar diretamente para o registrar e falar: isso daqui está distribuindo malware, certo? Esse tipo de mudança é extremamente significativa para o ISP, certo? Porque quem recebe a reclamação do usuário no fim das contas é o ISP, é quem está na ponta, é quem está realmente trabalhando com aquelas questões no dia a dia e tem a interface com os clientes, certo? E é exatamente por isso que nós pensamos que é importante aumentar essa interface. Ah, é só no caso do malware? Não. Coisas estão sendo contempladas. Malware, com certeza. Botnets, que é um negócio que no momento é muito difícil de você lidar. Quem lida geralmente hoje em dia com questão de botnets, não sei se está muito no mundo de vocês, mas é a pessoa da Microsoft, que se você parar para pensar bem, não tem muito o que ver exatamente com fazer gestão de botnets e segurança da internet, né? Em princípio, essa não seria a função deles, mas por falta de alguém que vá lá e consiga atuar em cima disso, muitas vezes acaba sobrando um pouquinho para eles, eles vão lá fazer essa função. Mas, novamente, muitas vezes quem lida com o problema de uma botnet, quem vai lidar com a consequência de um ataque de DDoS é o ISP. Então, veja, são várias situações na qual o ISP está envolvido, mas que não necessariamente sabe-se que você está envolvido, né? Para dar um ataque de DDoS, qual que é a ideia? Vou falar com a polícia? Né? São uma série de questões que elas estão emergindo porque a comunidade está começando a olhar mais para esse lado. Porém, é o tipo de coisa que a gente precisa estabelecer diálogo com quem está fazendo esse serviço efetivamente, tá? E se alguém tiver perguntas, questões e colocações, vai levantando a mão aí ao longo do que eu vou falando, tá? É realmente para ser uma trocação de ideia, apresentar esse recurso para vocês, tá? O que acontece? O pessoal um pouco mais veterano da comunidade costumava falar que a ICANN era as páginas amarelas da internet, né? Mas vai tentar explicar para alguém jovem o que é uma página amarela, certo? Então a gente está tentando mudar um pouco essa definição, né? Ela é a agenda de contato do celular da internet, tá? Você chega lá, bate num servidor da ICANN a sua pergunta, o seu query sobre o que é esse domínio, e ela tem que te responder que esse domínio aqui, ele está em tal IP. Agora para pensar por um segundo. Vamos trabalhar junto aqui na lógica. Parou de funcionar o google.com por 5 segundos. Considerando que o Google processa mais ou menos 60 mil a 70 mil queries por segundo, olha quantas queries vão ser perdidas. Mas vamos pensar um pouco mais. Vamos pensar que por esses 5 segundos, o google.com não está redirecionando para o servidor da Google, da Alphabet no caso. Vamos pensar que ele está direcionando para um ator malicioso. Quantos usuários vão ficar expostos a um ataque de dia zero nesses 5 segundos? Estamos falando aí de uma proporção de 300 mil, 350 mil, certo? Então, por um lado, tudo bem, a ICANN é uma instituição silenciosa que fica atuando ali e tal, mas ela também não pode falhar, porque se falhou, a coisa não vai dar certo. Por isso que a gente busca fazer essas interfaces com a comunidade global, para que o pessoal saiba que a ICANN existe, tá? Então, coisas que estão sendo discutidas lá. Primeiro, essa mudança dos padrões de segurança que a gente estava discutindo. Primeira coisa. Segunda coisa, não sei se vocês notaram, mas o perfil dos clientes do futuro está mudando. As pessoas não falam mais o que a gente chama de alfabetos, não usam mais o que a gente chama de alfabetos latinos. O que é o alfabeto latino, Mark? O alfabeto latino não é que alfabeto canta festa no AP. Ah, piadinhas engraçadinhas para melhorar a palestra. Não. O alfabeto latino é esse que a gente está acostumado, tá? Uma vez que você introduziu, por exemplo, a língua chinesa, o que tem na língua chinesa? O alfabeto Han, que a gente chama, né? Ele tem toda aquela complexidade. Como é que você faz para essas pessoas poderem digitar usando a língua delas na internet? Já pararam para pensar nisso?
Para a gente é um pouco natural, né? A gente pega lá, você dá na mão de um filho, de uma filha, a criança vai lá, ela digita tranquilo. Por quê? É a mesma coisa que ela está aprendendo na escola. Mas para as pessoas que não têm esse alfabeto latino como padrão, como é que faz? A resposta é, faz-se de jeitos bem diferentes e às vezes até meio toscos. Conheço um pessoal da região CIS, né? O pessoal ali da região antiga União Soviética, que eles tinham teclados customizados que eles tinham que fazer para poder digitar os endereços de internet. Ah, isso nos anos 90? Não, até muito pouco tempo atrás. Então, assim, nós, por um lado, nós queremos alcançar mercados globais, a gente quer continuar crescendo a economia, a internet vai integrando as pessoas, mas a gente não pensa em coisas básicas tipo, será que essa pessoa escreve na língua que eu estou usando, certo? Essa é outra preocupação que a gente tem na ICANN, que é um projeto chamado Aceitação Universal. O que é aceitação universal? É a pessoa poder pegar, chegar na barra de endereço dela e digitar no que seja lá que for o alfabeto dela. Só isso? Não, muito melhor. Ela tem um e-mail na língua dela. Se a pessoa tem um nome que não faz o que a gente chama de transliteração, se esse nome não passa bem para o alfabeto latino, e acontece muito com o pessoal, quem tem parceiro chinês aí, o que o pessoal faz, né? O nome da pessoa, ela muda geralmente para um nome latino, né? Latinizado, geralmente um nome inglês, né? Vira o Edward, mas você vai ver a pessoa é o Shou Shai Wan. Então, assim, para essa pessoa, com os pares dela, seria muito mais confortável ela poder usar o nome dela, certo? A gente gosta de poder usar nosso nome, poder ter nossa identidade. Isso está contemplado? Mais ou menos. Eu vou explicar bem brevemente qual que é o problema, só para ver se eu consigo pelo menos chamar a atenção de vocês para isso. O que ocorre? Os sistemas que a gente tem, isso vai desde os roteadores, passando pelos softwares, passando pelas estruturas de servidor, passando por tudo que vocês conseguem perceber como estrutura de rede, eles foram programados para quê? Para aceitar esses caracteres ASCII, né? Que é o alfabeto latino. Alguém aqui mexia com DOS? Alguém chegou a trabalhar com DOS? Chegou, né? No DOS mesmo, né? Aquele console preto, a internet foi criada para aquilo. Foi criada para console, para terminal. Certo? Só que agora mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Agora no Unicode, a gente tem mais de 8 milhões de caracteres versus o alfabeto latino mais alfanumérico do ASCII. Então a gente foi de tipo 30 para 8 milhões. Só que as bases de código não foram atualizadas para isso. Tá? Que acontece quando você tem essa questão? Tudo bem, por enquanto está tudo certo, né? A gente vai lidar com essas pessoas que ainda não estão querendo usar a própria identidade. Mas aí você arranja um cliente chinês. Sensacional, você está internacionalizando. Só que o cara já está acostumado a usar o e-mail dele na língua dele, vai quicar no seu servidor e vai fazer o quê? Seu servidor vai rejeitar, na hora. Se o seu servidor não rejeitar, seu cliente de e-mail não vai aceitar. E por fim, se você tentar enviar, é capaz que fique parado em algum ponto ali essa mensagem para voltar para a pessoa. Moral da história, você está perdendo negócio e isso vai ser cada vez mais. Tá? A gente está tendo esse movimento de nacionalização, valorização do nacional e alfabeto é o que as pessoas mais se apegam. Tá? É aí que esse meu passado de relações internacionais entra mais forte. As pessoas se apegam cada vez mais às línguas delas. Se nós, como um país emergente que quer fazer negócio cada vez mais, vender cada vez mais, e está botando a cara do Brasil para fora, a gente precisa começar a pensar em como a gente inclui todas essas pessoas. E como faz? É fácil? Não, não é. É bem difícil. Tá? A gente está faz alguns anos, 8 anos, tentando meio que atualizar todas as bases de código do mundo, todas as bibliotecas, todas as interfaces. Tem sido interessante, mas a realidade agora a gente está num ponto que está dando, tem mais ou menos tudo atualizado. Você agora tem uma estrutura capaz, você tem software suficiente, estrutura suficiente para lidar com esses alfabetos.
que falta? As pessoas implementarem, tá? É aí que entra a parte de comunidade. Não adianta você desenvolver a solução e você ter um business case, que a gente tem, é você poder lidar com o mundo todo e as pessoas poderem se expressar da forma que elas querem, porque você não quer que seu cliente tenha que ficar se adaptando a você que tem que se adaptar ao seu cliente, certo? Como é que faz? Mudando uma porrada de coisa, mas não é tão difícil assim. Então, se alguém se interessar, o nome desse projeto é UASG. O site é o uasg.tech. Então, por que eu trouxe essas duas questões aqui? São só duas questões que estão sendo debatidas agora, tá? Elas estão nesse momento, a gente teve uma reunião ontem, a gente estava discutindo isso ontem, que estão sendo discutidas internacionais que afetam a todo mundo, afetam a qualquer pessoa que está no setor de tecnologia, tá? Mas não se sabe que essas discussões estão acontecendo. Por que isso é importante? Porque acontece assim. Tá bom, ninguém se importa que a ICANN está lá, tudo bem, vocês se virem para discutir essas normas técnicas, eu não me importo, ok. Só que o que aconteceu alguns anos atrás, por exemplo? Foi decidida uma norma técnica, acabou afetando um monte de atores, e depois de ter se passado o processo todo, as pessoas foram lá reclamar, tipo, pô, mas eu não sabia, né? Aí que está o problema, as coisas vão mudando, e se você não faz parte do processo, o que acontece? Você também não faz parte da solução, as coisas vão acontecendo a respeito de você, tá? Então, só para fazer esse apanhado geral aí de o que a gente está debatendo e por que é interessante vocês começarem a dar uma pensadinha em DNS, tá? Resolução de domínio. Não estou falando amanhã fiquem especialistas nisso, não é essa a ideia. Mas por que é importante começar a olhar um pouco para isso? Cada vez mais nós vamos trabalhar com nomes de resolução de domínio, com resolução de domínios, tá? Ah, só no DNS da ICANN? Não, vai ser uma preocupação. O que é o tal do Web3? O Web3 é um jeito glorificado de você resolver domínios, tá? É um link, o Web3 é um link, tá? Numa rede complicadíssima, mas não deixa de ser um link. Resolução de domínios é meio que o futuro dessa pauta. E vai começar agora uma guerra razoavelmente grande. A gente está começando a já ver uma certa disputa por essa soberania do que seria da ICANN, né? Então, a ICANN é dona do DNS, mas eu estou fazendo um melhor, esse tem mais privacidade, esse permite que eu dê golpes com mais eficiência, que é o que a Web3 faz geralmente, né? Lavagem de dinheiro mais eficiente. Então, com essas coisas emergindo, eu te lembro, quem que está na ponta, quem que ouve as reclamações é o ISP. Não sou eu estou lá na ICANN, a pessoa não sabe o que é a ICANN, eu gostaria de ouvir as reclamações, mas as pessoas não sabem, é o SP que sabe. O pessoal dos SPs precisa trazer para a gente essas questões, para a gente estar em contato com a realidade, para que daí possam surgir soluções que são adequadas para as pessoas, certo? Sem essa interface, a gente não consegue. A gente tem um panorama aqui, só no Brasil somos 10 mil ISPs, mais outros desconhecidos, né? Como fazer esse contato, né? Um jeito é vindo aqui trocar uma ideia com vocês no evento, mas pensem em trocar ideia de volta, tá? Não precisam sair adicionando todo mundo da ICANN no LinkedIn, mas se lembrem, a ICANN existe, resolução de domínio, se você está com problemas, você precisa fazer qualquer coisa, dá um toque lá. Tem um administrador regional, Daniel Fink, cara, gente boaça, pessoal que conhece ele. Eu sou conselheiro, represento as pequenas e médias empresas e principalmente a América Latina, podem falar comigo, tá? A ideia é, vamos começar a intensificar um pouco esse debate para que as coisas não te peguem depois e te atropelem na contramão, conforme essas mudanças forem ficando cada vez mais intensas, tá? Aí fica assim, eu posso fazer umas considerações finais, ou se alguém tiver perguntas, reclamações, quiser falar de frustrações pessoais, agora é uma ideia levantar a mão. Alguém quer? Nem que seja para falar de uma frustração pessoal? Cara de quem quer perguntar, cara de quem tem uma frustração pessoal. A gente tem microfones ou eu te convoco até aqui? Troca uma ideia aqui comigo.
baseado nessa questão aí que você falou, né? Quando o cliente tem um problema, alguma coisa, o site vai realmente direto para o provedor, né? E o provedor, tipo, ele tem que tentar resolver, o cliente não quer saber, né? Ele quer que resolva. E aí, essas questões, infelizmente, a gente não teve muito tempo para poder abrir, né, os espaços. Mas, pô, isso seria um assunto que era para ser exposto à maioria dos provedores, porque muita gente sofre hoje, né, com essas questões de bloqueio de site. Então, eu queria saber se tem algum lugar que a gente possa pegar uma informação mais completa, se tem um site mais completo para a gente poder pegar essa informação e começar até divulgar em grupos e fóruns para as pessoas saberem. Valeu, irmão. Melhor questão possível. Porque tem um espaço, se chama ISPCP, essa sigla gigantesca, ela significa nada mais do que o grupo dos ISPs lá na ICANN, tá? E a gente está com um pequeno problema, que é falta de representação latina. A gente tem um membro latino lá, o que limita também bastante a nossa capacidade de alcançar as pessoas. Se você está trabalhando com alguém que tem interesse na parte internacional, sua empresa tem uma estratégia internacional, ou você gostaria de ter, ou alguém que fala inglês, por favor, tanto faz. A gente quer mais membros latinos lá, porque é muito dominado pelo pessoal dos Estados Unidos e Europa, e a gente acaba não tendo capilaridade de trazer essas questões para lá também, tá? Então, a sigla é ISPCP, é uma parte da ICANN, e a galera lá está basicamente tentando tratar esses assuntos, mas o que acontece são assuntos que ficam limitados ao pessoal dos Estados Unidos, Europa, e a nossa realidade, o que a gente faz? A gente tenta, vem o Daniel Fink, a gente vem trocar uma ideia para ver se a gente consegue trazer um pouquinho dessa realidade e fazer pelo menos um pouco de accountability com a comunidade, mas melhor ainda seria se a gente tivesse membros latinos lá. Quem está procurando aí uma inserção internacional ou conhece quem queira, por favor, dê uma passada lá. O programa a ICANN tem programas que mandam o pessoal de graça para viajar o mundo e conhecer as reuniões da ICANN. Próxima em Cancún. Sim, vamos trabalhar em Cancún, pelo menos eu que sou conselheiro, mas isso daí varia bastante. Depois tem Washington, tal. Por favor, pessoal, se envolvam, é importante. Trouxe algumas questões aqui, mas ficamos abertos depois para tratar outras questões. Não vou tomar mais do tempo de vocês, que aparentemente pessoas querem ganhar carros aqui, mas, no entanto, ficamos abertos, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem quiser aí me adicionar, LinkedIn costuma ser meu contato, meu nome é dificinho, mas tem aí na pauta. E, por favor, vamos seguir em contato. Qualquer pessoa a mais nessa comunidade é uma participação a mais do Brasil, da América Latina, e a gente precisa de pessoas interessadas, beleza? Valeu, pessoal. Ótima tarde. Muito obrigado.